Bom dia a todos. Com muita honra e satisfação que saudamos os participantes do Fórum Social Mundial 2021 e na qualidade de responsável pelo eixo da educação, juntamente com a minha colega professora, doutora Cirlei Dias Gomes. Queremos saudar a todos os participantes deste fórum e também dando ênfase que num outro mundo é possível pós-Covid-19. Um outro mundo mais amigável, mais tranquilo, apesar de todos os nossos medos, diante deste vírus maluco que assola o mundo todo. E esse fórum, lembrando que ele tem o objetivo de refletir, dar um enfoque multidisciplinar e multidimensional sobre a população idosa, por uma ressignificação do envelhecimento ativo e saudável pós-Covid-19. Também sugerir mudanças estratégicas na área e fortalecer as políticas públicas para gerar novas oportunidades às pessoas idosas e com PCDs e diversidades, visando torná-las mais participativas, incluídas, cuidadas e atendidas em suas múltiplas demandas, principalmente as mais vulneráveis e dependentes. Com esse intuito, queremos, então, abrir esse eixo da educação e desejar a todos um profícuo dia de trabalho. Passo a seguir a palavra para a professora, a doutora Cirlei Dias Gomes, que também coordena este eixo. Bom dia a todos os senhores. Para nós é uma satisfação enorme estar participando deste importante evento, este Fórum Mundial, que tem como característica e visão a pessoa idosa. O nosso tema vai com ênfase à educação, a realidade do nosso país, de todo o continente, é cuidar realmente de políticas para o bem-estar dessas pessoas que hoje estão ocupando uma parte significativa na sociedade, juntamente com o professor Flávio Fialho e toda a equipe organizadora deste magnífico evento. Tivemos bastante trabalho em busca de alternativas, palestrantes do mundo todo que pudessem nos esclarecer, nos dar nova visão, nos propor novas estratégias. Então, os senhores são muito bem-vindos a este evento, bem como a todos os assistentes. Esperamos que vocês possam levar um bom proveito das suas casas para a cidade, para o país, podendo implementar as políticas públicas no que diz respeito à pessoa idosa, que é a nossa realidade, e não tem dúvida que quem não se ocupar deste tema vai ficar fora da realidade do mundo. E, como disse o professor, nosso coordenador do eixo da educação, professor Flávio Fialho, nós vivemos um novo momento com essa história do Covid, que abalou principalmente as pessoas de mais idade. O mundo se voltou para esse segmento, procurando as alternativas. A prova está que os primeiros a serem vacinados, na primeira etapa, juntamente com as pessoas da linha de frente da área da saúde, serão as pessoas de mais de 75 anos. Então, os nossos governantes estão se ocupando, sim, com os idosos. Nós, aqui desse fórum, nos abraçamos nesta causa e desejamos um mundo melhor, mais justo, com mais políticas públicas para essas pessoas que fizeram a nossa história, construíram este
país, construir este mundo, e agora muitas vezes ficam no esquecimento. Parabéns a toda a equipe deste fórum, que está voltado para as causas das pessoas de mais idade. É um prazer participar com os senhores. Tenham um ótimo trabalho, tirem um bom proveito dos excelentes palestrantes que a professora Suzete Carbonel em seguida irá apresentar. Sucesso e obrigado aos palestrantes e muito sucesso pelo trabalho que os senhores irão realizar. Um bom dia a todos que estão participando. E muito obrigada pela sua honrosa participação. Olá, bom dia, sejam bem-vindos. É uma honra tê-los conosco. Vamos começar, então. Eu vou apresentar o Francisco Gomes Nadal, da Espanha, que é periodista da Universidade Autônoma de Madrid e coordenador da UNAT, Universidade Permanente de Cantabria, Espanha, e também assessor técnico da presidência da FIAPAM, Federação Ibero-Americana de Associações de Pessoas Adultas Maiores. Bueno, Francisco, como vivestes no Brasil, podes falar o teu portunhol. Posso tentar. Eu conversei contigo, tu falas bem o portunhol. Obrigado, Suzete. Então, eu passo a palavra a ti para nos falar sobre, que me chamou a atenção também, uma fala do Chato, que eu gostei muito, que onde ele fala assim, que terceira idade não, porque eles não gostam. Eu não sei se tu, que tem uma entrevista dele, né? Eu gostaria que tu desse depois uma fala sobre isso, mas que tu nos apresentasse qual é esse trabalho de vocês, enfim, que é extremamente importante, porque é um dos eixos do desenvolvimento sustentável e da década do envelhecimento, para o envelhecimento ativo, educação permanente, que é o que nós buscamos, não é? Para o envelhecimento com qualidade. Então, por gentileza, passo a palavra a ti, Francisco. Obrigado, Suzete, e obrigado a toda a equipe do Foro Mundial. Acho que é muito importante este tipo de palestras, de encontros, onde podemos falar das pessoas idosas. Eu falo portunhol, não muito legal, mas vocês compreenderão que é limitado, además porque há muitos anos que não falo este tipo de portunhol meu. Eu queria compartilhar com vocês algumas ideias muito sencillas. Vou compartilhar uma pantalla desde a óptica de que o aprendizagem das pessoas idosas, afinal, é uma estratégia para o envelhecimento participativo. Nós estamos de acordo com o envelhecimento ativo e o envelhecimento de qualidade, mas é muito importante para a gente falar do envelhecimento participativo. Para nós, o envelhecimento é um sinônimo de sucesso vital, não é um problema, não é uma crise social, é o que sonamos todos quando venimos ao mundo, vivir muitos anos, ter uma vida longa. Para nós, as pessoas idosas são sujeitos de direitos, não são objetos de cuidado somente, e são elas as que têm que ser as protagonistas de seu próprio aprendizagem. Queremos romper com o modelo tradicional do envelhecimento ativo, como falava antes, queremos passar a falar do envelhecimento participativo, onde a pessoa idosa é protagonista, participa socialmente, tem algo que dizer nas políticas públicas, nas estratégias, inclusive das entidades privadas, mas não estão só esperando a atenção ou ajuda de outros.
acho que é importante falar das escolas de envelhecimento. A gente pensa que é importante ensinar a envelhecer desde a infância, e algo que não está nos currículos, não está nas escolas, não está nas universidades, e ninguém ajuda a gente a envelhecer, a entender que é o envelhecimento, que supõe as diferentes etapas da vida, que vai acontecer e como podemos vivir os diferentes momentos de maneira plena. Nos gusta falar sobre apoyo y ayuda mutua antes de pensar en ayuda externa, en ayuda de servicios sociales. A gente pensa que todos precisamos de ayuda. Hay un imaginario, una idea de que las personas idosas precisan ayuda, como si las personas jóvenes no precisan ayuda, o a infancia, o en fin, todas las personas precisamos ayuda. Desde ese punto de vista, nos trabajamos o aprendizaje ao longo da vida como un derecho humano, o planteamos como una educación continua, diversificada e flexível. Nos apostamos por isto, outras universidades fazem educação ou aprendizagem formal, com títulos e demais. Nós apostamos por aprendizagem separado do instrumental. Não temos qualificações, não temos nenhum relacionamento com o mundo do trabalho. Es decir, aproveitamos ese momento das pessoas maiores em que querem aprender só por o prazer de aprender, ou porque não puderam fazê-lo na etapa produtiva da vida, não? Então, para nós é muito importante porque muda toda a lógica do aprendizagem, muda toda a lógica do ensino. Os docentes têm que trabalhar com outras ferramentas para fazê-lo possível. Também falamos da importância do aprendizagem presencial como estratégia contra o isolamento individual. Na minha instituição não trabalhamos a educação ou a aprendizagem virtual. A gente pensa que os ambientes digitais são complementares, mas não pode ser o principal, porque para nós o aprendizagem físico, presencial, é o que rompe o isolamento das pessoas maiores, não? E especialmente gostaria de falar das mulheres idosas, não? Que precisam sair da casa. Muitos dos problemas das mulheres, não só as idosas, mas as mulheres idosas especialmente, tem que ver com a casa, com o hogar, com a família, não? Essa lógica terrível dos cuidados da criança só para isso, a mulher só para isso, pode se quebrar quando vai fora, se relaciona com outras pessoas, participa de uma aprendizagem que nunca tive a oportunidade. Então, para nós é muito importante que as pessoas salgam fora da casa, do hogar, e possam fazer estas redes sociais de qualidade. Porque quando nós estudamos a soledade ou o isolamento social, o que sempre topamos é com redes sociais de baixa qualidade. Então é importante trabalhar isto. A outra coisa, por suposto, é que as pessoas idosas são as protagonistas. Há que ouvir para poder trabalhar com elas. São muitos anos de técnicos e especialistas desenhando programas para pessoas idosas numa universidade, numa entidade pública, sem falar, sem escutar, sem ouvir as pessoas idosas. E são elas as que sabem o que querem, como querem e como têm que fazer. E para finalizar, a gente acha que temos que valorizar a vida das pessoas idosas na lógica da heterotranscendência. Quando quando temos mais anos, quando estamos mais perto da morte, todas e todos queremos transcender. E é muito importante que cada pessoa idosa fique a forma de transcender. Umas pessoas transcenderão através dos filhos, outras através do trabalho, outras através da floresta, não sei. Mas é muito importante que cada uma das pessoas
encontre esse sentido da vida, essa gerotranscendência que vai permitir uma autoestima importante e um cambio nos modos, não? Nesse sentido, trabalhamos muito na recuperação do patrimônio material que tem as pessoas maiores. As pessoas maiores não são o passado, são o presente, que ante todo são o futuro, não? Então, esse patrimônio material temos que ficar com ele, temos que conservar o patrimônio material e temos que difundir esse patrimônio material. Se fazemos isso, as pessoas idosas começam a ser protagonistas da vida social, começam a ser as que são mais importantes porque têm mais experiência na vida, mais conhecimentos do território, das relações humanas. Acho que é muito, muito importante. Outra coisa é criar esses espaços para compartilhar o conhecimento e a experiência. Não é tanto palestras ou não sei, classes para que as pessoas idosas compartam o conhecimento, sino mais gerar espaços onde pessoas da mesma idade, de diferente idade, diferentes gerações, possam compartilhar esse conhecimento e experiência em igualdade de condições. É decir, minha pessoa idosa sabe mais que a pessoa jovem, a pessoa jovem sabe mais que a pessoa idosa. É tema de uma horizontalidade, porque habitualmente as estratégias intergeracionais tendem a dar mais importância a um que a outro. Ou são as pessoas idosas as que compartem o conhecimento desde uma posição de sabedoria, porque são idosas, e outras estratégias são as jovens as que como que introduzem a pessoa idosa no mundo contemporâneo. E acho que as duas visões são erros. A memória para nós é muito importante como raiz de todos os projetos futuros. É romper com esse modelo de progresso ocidental que descarta o passado. Temos uma lógica colonial muito eurocêntrica que vê o progresso, o desenvolvimento como uma linha contínua sempre hacia adiante que não tem em conta o passado. E o passado é fundamental para desenhar o nosso futuro. Acho que agora com o vírus, a pandemia, o deveríamos ter mais claro, e acho que não temos claro, não? São as pessoas idosas as que han conseguido vencer muitas situações críticas, sabem como sobreviver e não estamos perguntando às pessoas idosas, estamos inventando novas fórmulas. E casi para finalizar, esse diálogo intergeneracional, mas também intrageracional, temos que poner a falar a pessoas da mesma idade, temos que poner a compartir a pessoas idosas que compartem o território ou que compartem interesses, mas elas têm que reconhecer ao outro como outra pessoa com conhecimento, com sabedoria. E o último, por suposto, é que lutamos ou combatimos o preconceito etário, essa ideia de que por ser idoso é como um problema para a sociedade, tem problemas de lembrança, são mais, não sei, eu só dizer a nossos colaboradores que a pessoa idosa tem o mesmo caráter que quando era jovem. Pode ser mais lenta às vezes, pode ser mais o que seja, mas quem foi legal com 30 anos é legal com 70. Quem foi ruim com 30 anos só ser ruim com 70. Então, não é um tema da idade, é um tema de um preconceito que temos ao redor da idade. E tem que ver muito, outra vez, com essa ideia ocidental, essa hierarquia de idades que o Ocidente impôs nos processos de colonização. Não? A idade ou a boa idade relacionada sempre com a produtividade. Se tens trabalho, se tens um desenvolvimento profissional, você é legal. Se você está retirado, já não tem um trabalho, então é como, é o avô, não é? Pode ser simpático, mas nada mais. E agora, se o último, queremos romper com a lógica exclusiva da assistência social.
Eu não sei em Brasil, mas em muitos países, como na Espanha ou na Colômbia, em outros países, a maioria das políticas públicas para pessoas idosas tem que ver com assistência social. Não tem que ver com direitos. É como só para as pessoas mais vulneráveis, mais dependentes, mas o coletivo de pessoas idosas é múltiplo, é diverso, é imenso e tem muitas diversidades. A gente pensa ou acha que o tema é que as pessoas idosas estão em todos os assuntos da vida pública. As pessoas idosas têm que opinar e participar em urbanismo, em educação, em cultura, em agricultura, em economia, em tudo. Porque todo é parte da sua vida. Então, isso como ponto inicial. Muito obrigado outra vez. Para mim é um prazer e um orgulho poder estar neste foro mundial. E, uma vez mais, desculpas por isto que não sei sequer se é portunhol. Não? Obrigado. Muito grata, Francisco. Sim, é um perfeito portunhol. Deu para todos entenderem. E extremamente importante tua fala, mostrando para nós realmente que um dos pilares do envelhecimento ativo, como nós começamos a fala, é a educação continuada, permanente, e também relevante a questão que nós trabalhamos, né, como nós da gerontologia, a questão da intergeracionalidade e também entre as gerações, que é extremamente relevante para que haja esta qualidade de vida até chegarmos à velhice, ou a pessoa idosa, desde a criança trabalhando sempre todos esses eixos, e assim, também haver, como tu falaste, uma conexão, porque o idoso deve ser o protagonista, desde em todas as instâncias, saúde, educação e direitos dele como pessoa, né? Bom, então eu quero mais uma vez te agradecer. Ficará disponibilizada a palestra de todos no site do Fórum Social Mundial e YouTube. Estará a palestra e as pessoas poderão Fórum Social Mundial Idoso 2021 YouTube, onde as pessoas poderão depois colocar as suas fazerem colocações ou perguntas, tá bem? Então, muito grata mais uma vez, Francisco. Eu vou passar a palavra agora para o nosso de Portugal. Depois da Espanha, vamos viajar a Portugal. Tudo bem, Luiz Jacob? É uma honra ter conosco. Luiz Jacob, ele é licenciado em Educação Social pela Escola Superior de Educação de Santarém e Universidade de Vigo, da Espanha. Ele é presidente da RIP, ou RIP 50+, Rede Municipal de Projetos Educativos para Maiores de 50 anos. Presidente e fundador da RUTES, Associação Rede de Universidades da Terceira Idade, desde 2005. Então, ele faz esse belíssimo trabalho de educação permanente. E nós gostaríamos, então, que tu colocasse para todos nós como que tu iniciaste e o que tu vens promovendo, e principalmente se tratando que nós estamos agora na pandemia, onde a mídia é o que está mais presente nos lares de todos e principalmente da pessoa idosa. Com uma palavra, o Dr. Luiz Jacob, presidente da RUTES, por gentileza. Obrigado, Flávia, pelo convite, e é uma honra estar aqui. E vou falar um pouco então da nossa experiência. Vou tentar aqui compartilhar a apresentação que está aqui. Todos conseguem ver, não é? Flávia, conseguem ver? Ok. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui no fórum, e como foi pedido, eu vou tentar falar um pouco da nossa experiência e, inclusive, o que é que nós fizemos agora durante a pandemia. A RUTES, como disseram, é a rede nacional, a rede portuguesa de universidades da terceira idade. Entretanto, essa rede já cresceu e nós sentimos necessidade de criar outra associação, que foi, como a Flávia disse,
a RIP, que é a Rede Mundial de Projetos Educativos para os maiores de 50 anos, para englobar projetos de todo o mundo ligados à formação das pessoas com mais de 50 anos. Ora bem, eu começo por dizer que Portugal é um país envelhecido. Nós temos neste momento 41% da população tem mais de 50 anos, ou seja, temos 2 milhões de habitantes com mais de 65 anos e 2 milhões entre os 50 e 65. Ora, Portugal tem perto de 10 milhões e 500 mil habitantes. Nós, daqui a uns anos, vamos ter metade da população, 50% da população, com mais de 50 anos. Por isso somos claramente uma população envelhecida. Eu faço aqui uma apresentação muito rápida da nossa população. A nossa população idosa, ou seja, a população com mais de 65 anos, consome em média mais de 5 medicamentos por dia, ou seja, consomem muita medicação, até demasiada medicação. 75% dessa medicação são antidepressivos e, sensivelmente, 35% da população idosa apresenta alguns sinais de depressão. Ou seja, os gastos com a saúde são a segunda maior despesa que os idosos têm em Portugal, a seguir à alimentação. Por outro lado, juntamente com isso, os nossos idosos, uma parte importante dos nossos idosos, também têm poucos rendimentos. Ou seja, a reforma, a pensão média, são cerca de 2 mil reais por mês, que anda sensivelmente à volta de 400 euros por mês. Ou seja, é uma população que tem, ou uma parte dessa população, tem poucos rendimentos. Nós andamos a trabalhar naquilo que se chama, segundo vários autores, o envelhecimento bem-sucedido, o envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável. Há vários nomes para classificar este envelhecimento e eu prefiro chamar o envelhecimento bem-sucedido. Em vez de utilizar o envelhecimento ativo, eu gosto mais do envelhecimento bem-sucedido. Ou seja, o envelhecimento bem-sucedido é a pessoa poder fazer aquilo que gosta na sua idade mais avançada. E isso para mim é o bem-sucedido. E este bem-sucedido é algo que é muito pessoal. Há pessoas que gostam de fazer uma aposentadoria mais calma, mais tranquila, e há outros que, pelo contrário, querem continuar a ter uma vida muito ativa. Uns querem estar com a família, outros querem continuar a trabalhar. Isso tudo, eu classifico isso tudo no envelhecimento bem-sucedido. Ou seja, um envelhecimento em que a pessoa faz aquilo que a deixa feliz. Nós temos aqui alguns exemplos do que é que nós fazemos por aqui nas Universidades Séniores. O ano passado tivemos um curso sobre grafite, ou seja, ensinar os nossos séniores a utilizar a grafite, não é só os jovens que vão grafitar as paredes. Nós tivemos um curso de grafite, onde ensinamos os nossos séniores as técnicas básicas de pintura dos murais, pintura com lata de tinta. Isto tudo é englobado num grande festival que nós temos em novembro, que é o CRIA, Festival de Arte, Talento e Criatividade Sénior. Depois, algo que é muito importante também para nós é tudo o que diz respeito às artes, nomeadamente a música. Quase todas as nossas universidades séniores têm um grupo musical, seja a cantar, um coro, seja com instrumentos musicais, que é o que vemos aqui na fotografia, com acordeon, com violas, com instrumentos variados, para eles aprenderem. Aqui também foi a recriação de uma radionovela. A radionovela era algo que era muito comum há uns anos atrás, antes de haver as telenovelas. Era muito frequente os nossos séniores ouvirem através da rádio as suas radionovelas, que, como o próprio nome diz, eram novelas, só que eram passadas apenas na rádio. Já, por curiosidade, a primeira telenovela que passou em Portugal e que eu ainda vi foi a Gabriela. Foi a partir daí que começaram a surgir em Portugal as telenovelas e a primeira foi a Gabriela. Mas antes disso, então, existiam estas radionovelas e nós aqui fizemos uma radionovela. Os séniores escreveram a história, foram eles os próprios autores da história e isto depois passou, essa radionovela foi dividida em 5 episódios e passou numa rádio nacional a sua história. Este era um projeto que nós tínhamos com muita força, estava a decorrer muitíssimo bem antes da pandemia, que foi o futebol a andar, o walking futebol. Ou seja, em que é um futebol em que não se pode correr, apropriado para pessoas de mais de 50 anos. As equipas são de 6 elementos. Nós fazemos aqui a questão que sejam equipas mistas, homens e mulheres, e era um projeto que nós já tínhamos quase mais de 40 equipas pelo país inteiro. Estava a ter uma força muito grande este projeto do walking futebol e esperemos que vá recuperar, porque havia a paixão que os portugueses têm pelo futebol,
junto à parte desportiva, a parte recreativa e, obviamente, a parte social, que nós fazíamos muitos encontros, muitos torneios, onde as pessoas desenvolviam toda essa componente de passear e a parte social. E esta é uma fotografia de uma das nossas equipas, e é muito interessante porque algumas destas senhoras, algumas destas idosas nunca tinham dado um chute na bola. Foi a primeira vez que aprenderam a jogar à bola, e temos aqui pessoas de 70, 75 anos a jogar à bola. Só também por curiosidade, cada jogo demora 15 minutos, ou seja, cada jogo tem duas partes, parte de 7 minutos, por isso cada jogo tem 15 minutos com equipas de 6 e não há substituições, ou seja, pode haver as substituições que quiserem, não há limite para isso. Em cada torneio, cada equipa fazia em média 6 jogos, por isso já exige um bocadinho de carga física, mas era um projeto que estava com muita força, com uma grande adesão por parte dos séniores. E nós temos aqui alguns exemplos do que é para nós o envelhecimento bem-sucedido. É a parte do desporto, aquela que estávamos a falar, a parte da jardinagem, a parte do namorar. Nós consideramos que a parte dos afetos é extremamente importante e não há idade para namorar, ao contrário do que às vezes aquilo que os próprios filhos fazem, que é proibir os pais de namorar. Nós consideramos que o namorar é parte da vida e não há um limite de idade. O viajar, os nossos séniores gostam muito de viajar. O avózar, e o que é o avózar? É o tempo que eu passo com os netos, ou seja, em que dou todo o afeto que é possível aos netos, por isso nós chamamos isso o avózar. O aprender, obviamente o aprender e o ensinar em qualquer idade. O trabalhar, porque nós também consideramos que o direito do trabalho, se a pessoa quiser trabalhar até aos 80 anos, não há limite. O voluntariado, a informática, aliás, como se viu agora nestes tempos de pandemia, a formação para os mais velhos nas artes tecnológicas, na informática, na internet, é mais do que nunca extremamente importante. A parte da saúde, de cuidar da sua saúde, a parte das artes, neste caso aqui representadas pelas danças, e uma coisa que nós consideramos também muito importante, o rir, o sorrir, o ser positivo. E esta fotografia não está aqui por acaso. Esta fotografia era da nossa aluna mais velha, a dona Vitalina, tinha 106 anos, morreu há 2 anos atrás, entrou para a Universidade Sénior com 96, entrou como era uma rapariga nova, como nós costumamos dizer, e ela tinha sempre este sorriso espetacular, andava nas aulas de inglês, andava nas aulas de informática, de dança e de música. Com mais de 100 anos, ela costumava frequentar todas estas disciplinas e tinha sempre este sorriso. Por isso eu acho que também é muito importante para um envelhecimento bem-sucedido o lado positivo, olhar a vida com o lado positivo. Ora bem, o que é que são para nós as universidades séniores? São um projeto de formação ao longo da vida e de envelhecimento ativo, que permite aos maiores de 50 anos usufruírem diariamente de atividades culturais, recreativas, sociais, formativas, desportivas e artísticas. Ou seja, basicamente todas as áreas do saber são para nós fundamentais. Nós tivemos há pouco tempo, ou seja, em 2006, foi publicado uma resolução do Conselho de Ministros em Portugal que reconhece, é o único projeto social em Portugal que teve um reconhecimento por parte do Conselho de Ministros a dizer da importância que as universidades séniores têm na qualidade de vida dos mais velhos, e já este ano, em 2021, saiu a lei das universidades séniores. Ou seja, eu penso que Portugal é o único país do mundo que tem uma lei específica a defender e valorizar as universidades séniores enquanto ferramenta fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos mais velhos, em todas estas áreas do saber, do social, do artístico, do científico, tudo isso. Nós temos aqui, quando eu comecei o projeto, em 2001 havia 15 universidades séniores em Portugal, em 2010 havia 200 e atualmente nós tínhamos 336 universidades séniores espalhadas por todo o país. Desde cidades como Lisboa, com 2 milhões de habitantes, até vilas com 1000 habitantes. Ou seja, temos universidades em sítios com muita população e sítios com pouca população. E o que nós sabemos também é que as universidades séniores são muito importantes exatamente nos sítios mais pequenos, onde há menos oferta para os séniores. A título de curiosidade, nós também temos 6, ali está mal, não é 66, temos 6 universidades séniores no Brasil. Já há universidades com o nosso modelo, porque o nosso modelo é ligeiramente diferente do modelo do Brasil, porque o modelo brasileiro de universidade é
é baseado no modelo francês, ou seja, é baseado nas UNATIs, Universidades Abertas à Terceira Idade, que são desenvolvidas por universidades tradicionais. Em Portugal não, em Portugal as universidades séniores são criadas por associações, pelos próprios séniores ou pelos municípios. Não há uma intervenção do ensino aqui. Por isso é que nós nos consideramos mais um projeto social do que um projeto educativo. O que nós queremos é mesmo a melhoria da qualidade de vida dos mais velhos em toda a sua plenitude. Algumas curiosidades, nós, como eu disse, temos 336 universidades séniores, as mais pequenas têm 50 alunos, as maiores têm 2.000, nós damos diariamente mais de 6.300 aulas, ou seja, uma média de 20 aulas por semana. Aqui em Portugal também os séniores podem escolher as aulas que querem frequentar, ou seja, eles tanto podem ir a 2 disciplinas como ir a 20 disciplinas. Não há um programa que eles têm que seguir. Eles é que escolhem o que querem estudar, o que querem aprender. Totalmente livre, como eu digo, eles podem ir a uma disciplina de História, como podem ir a uma disciplina de Canto, de Saúde. São eles que escolhem o seu percurso de formação. Temos atualmente mais de 45 alunos, 75% são mulheres, o que acontece a nível mundial. Temos mais de 7.000 professores voluntários, ou seja, todos os nossos professores são voluntários, só trabalhamos com professores voluntários, e 30% dos professores têm menos de 40 anos. Temos muitos jovens que querem ser voluntários nas nossas universidades séniores. Os resultados, isto faz parte da minha tese de doutoramento, os séniores que andam na universidade sénior consomem 20% menos de medicamentos, têm 5 vezes mais contactos sociais, são 2 vezes mais felizes e 7 vezes menos deprimidos. Ou seja, os sintomas de depressão entre os alunos da universidade sénior são menores, são menores do que nos outros séniores. Ou seja, as universidades séniores têm um impacto muito grande na qualidade de vida dos seus estudantes. Aqui o custo é muito fácil, é muito barato frequentar uma universidade sénior em Portugal, ou frequentar uma universidade sénior em Portugal custa sensivelmente 40, 50 reais por mês. Ou seja, é um projeto que é acessível a qualquer pessoa. Há alguns prémios que nós ganhamos, projetos europeus e projetos nacionais. E agora, falando aqui um bocadinho sobre a pandemia, as universidades séniores em Portugal fecharam em março, em final de março. Toda a gente teve que passar para o online e as nossas universidades foram, posso dizer, muito ativas nesse papel. Ou seja, das 336 universidades, 70% fez algum tipo de atividades online. 30% não fizeram, porque não tinham meios, não tinham condições, ou os alunos não mostraram interesse. Mas, de qualquer modo, a maioria, clara, fez algum tipo de atividades online. O que é que fizeram? Metade delas fez em regime fechado, ou seja, só para os seus alunos, não abriram mais ninguém. 20% fizeram em regime aberto a toda a gente, e 30% fizeram em regime misto, ou seja, tinham atividades abertas à população em geral e tinham atividades só para os seus alunos. O que é que utilizaram? Bem, utilizaram basicamente o Facebook. O Facebook é muito utilizado em Portugal, ao contrário do Brasil, que não é tanto utilizado. O Facebook é claramente a ferramenta que os nossos séniores utilizam no dia-a-dia. E como tal, foi aí que as universidades séniores trabalharam. Ou em grupos fechados, como eu volto a dizer, apenas para os seus alunos, ou em grupos abertos. Utilizamos também muito o Zoom, é claramente a ferramenta mais utilizada. Utilizamos o WhatsApp, o Skype e outras ferramentas. Mas basicamente resumiu-se a estas duas, ao Facebook e ao Zoom. Na avaliação que as universidades fizeram à sua atividade online, a maior parte delas, ou sensivelmente metade, diz que fizeram o que conseguiram. Depois 10% disseram que fizeram muito mais do que estavam à espera. Ou seja, podemos dizer que correu bem dentro daquilo, porque fomos obrigados praticamente a mudar o sistema presencial para o sistema online. A RUTIS, enquanto entidade organizadora a nível nacional, também organizou um projeto online que se chamou Universidade Sénior Virtual, e temos aqui um exemplo do que é que estava disponível nessa altura. Nós vamos recomeçar agora outra vez, porque Portugal entrou em confinamento na semana passada e nós vamos voltar outra vez a adaptar. E então nós tínhamos aulas de informática, de yoga, de património, de filosofia. Tudo isto era dado volto a dizer, com professores voluntários, através do Zoom e de forma gratuita. Nós chegamos a ter perto de 1.500 alunos de todo o país a frequentar a Universidade Sénior Virtual. Como eu disse, totalmente gratuita, qualquer pessoa podia assistir às nossas aulas
que estavam a decorrer. E assim acaba a minha apresentação com o lema que nós temos, que é: se já tem a escola da vida, venha para a Universidade Sénior. Só uma parte é que, apesar de todo este trabalho que nós fizemos online, a grande maioria dos alunos não tem interesse no online. O que os alunos querem é os afetos, é a presença, é estar com os colegas. Por isso, apesar da grande maioria das universidades ter feito alguma coisa online, a adesão dos alunos foi baixa. Rondou entre os 20% e 25%. Ou porque os alunos não souberam passar para a parte digital, ou porque não tiveram interesse, ou não havia internet nos sítios onde eles moram, vários motivos, mas eu penso que a principal é porque o objetivo da universidade ser virtual, e como esta fotografia mostra, que é tirada numa das nossas universidades, o que as pessoas querem é o contacto humano. E o online, apesar de ser muito bom, não permite tanto esse lado. Mas também, na opinião dos nossos alunos, é melhor ter isto do que não ter nada. E então acabamos por considerar que todo este trabalho online tem sido positivo, apesar de, como eu digo, ser diferente. Se houver algumas perguntas? Muito grata, Luiz. Realmente, assim, eu observando as tuas falas, que eu já conhecia o teu trabalho, tive a oportunidade de conhecer aí em Portugal, quando viestes aqui também no Brasil, numa ocasião. E o que me chama a atenção a todos nós, né, é esta oportunidade para se ter um envelhecimento bem-sucedido e que trabalha essa formação ao longo da vida, que deve começar aos 50 mais. Esse é um ponto de corte que a mim me chama a atenção e eu acho muito pertinente, porque também ajuda a quebrarmos o edadismo, o preconceito que a gente sabe que existe ainda, que é difícil, e também o que mais chama a atenção da gente é a questão do protagonismo deles, que eles aprendem aquilo que eles querem aprender. Ou seja, tu colocas nele realmente aquilo. Eu sou autônomo, eu decido por mim. Isso é extremamente relevante. E outro dado também que me chamou a atenção foi que, dentro dessa pandemia, conseguiram 70% fazer algum tipo de atividade. E que realmente tu colocaste muito bem, né, para que se chegue ao envelhecimento bem-sucedido, porque é um envelhecimento bem-sucedido é de acordo com o seu individual, e a pessoa consegue isso com um sorriso mesmo, com máscara, né, porque mostra ações positivas, prospectivas, e também aquela socialização, que embora alguns lugares pode ser mista, mas devido à pandemia a maioria está fazendo de um modo online, e estás a conseguir, e isto é muito representativo, e parabéns que o governo reconheceu as universidades sêniores, que é extremamente relevante, é justamente um dos pilares do envelhecimento bem-sucedido, com certeza. Algumas das coisas positivas que esta lei trouxe, e foi uma lei que foi muito trabalhada connosco e com o governo, foi a possibilidade, por exemplo, dos alunos poderem descontar aquilo que pagam na Universidade Sénior nos seus impostos, ou seja, considerada como uma despesa dedutível nos seus impostos. Muito mais fácil captar agora apoios por parte de entidades públicas e privadas. De facto, foi algo muito importante este reconhecimento que as universidades são mesmo muito importantes para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Sim, e como tu colocaste também, existe uma diminuição de custo com tudo, porque tu trabalhas a prevenção, a promoção da saúde, que é extremamente importante. Isso aí, já existe mesmo trabalhos mostrando que essa socialização, né, revitaliza, dá ressignificação para as pessoas idosas. Extremamente importante. E nós já fizemos agora um estudo que é muito interessante, porque nós já sabíamos o bem que fazia às pessoas, os idosos, ir à Universidade Sénior. Neste momento, com a pandemia, nós estamos a ver o contrário, que é a falta que as universidades séniores estão a fazer nas pessoas. Nós vamos ter, depois de tudo isto passar, porque agora neste momento temos um problema de saúde, mas no fim nós temos um problema gravíssimo de saúde mental.
que isso já é muito fácil detectável nos nossos géneros, porque já estão há quase um ano em casa. Quando não estão em casa, estão quase em casa, muito isolados, e nós vamos ter sérios problemas de recuperar todo este público. Exatamente, isso tem sido verificado, né, a questão do isolamento que eles têm estado, mas, de qualquer forma, é extremamente importante esse convívio que eles tiveram online pelas universidades sêniores, as quais tu demonstraste. Então, assim, ó, muito grata pela tua fala. Nada, o prazer foi meu. E ficará disponibilizado no chat, então, do Fórum Social Mundial Idoso no YouTube, para que as pessoas possam fazer alguma colocação. Tá bem? Tudo bem. Obrigado. Eu só vou passar aqui para o Flávio, que ele quer dar uma palavra. Bom dia. Boa tarde. Eu achei muito interessante a sua fala e fiquei assim. Nós temos alguns projetos aqui também voltados para essa política e achei bem interessante. Nós temos algum aqui na cidade de Canoas, nós temos um projeto muito bom voltado para o idoso, onde ele contempla um pouco desses objetivos que a Universidade Sênior propõe. Eu queria lhe perguntar qual é o processo seletivo para esses alunos ingressarem a essas universidades? É muito simples. Tem mais de 50 anos, pode vir. Independente do poder econômico e do poder cultural? Sim. Qualquer pessoa pode vir. E nós temos, porque eu fiz na minha tese de doutoramento, fiz a caracterização do nosso público. E o nosso público é muito diverso. Tem de tudo mesmo, e mesmo do ponto de vista económico, tem pessoas com rendimento mínimo, pessoas com rendimento muito alto. Isso é uma grande vitória para nós, temos pessoas, de facto, de todo o extrato. É um público bastante heterogêneo, e aí nós sentimos uma certa dificuldade em poder canalizar esses interesses. Achamos bastante difícil adequar os interesses dessa diversidade dos interesses dos alunos. Mas nós, como temos, como eu disse, como nós temos em média 20 disciplinas por semana, é relativamente fácil que eles distribuam por aquilo que gostam de fazer. Sim, e o espaço físico daí? Tudo e mais alguma coisa. Tudo. Nós estamos a ocupar muitas escolas primárias que, entretanto, ficaram desativadas. Foram construídas novas escolas e nós estamos a aproveitar algumas dessas. De resto é vivendas, é quase tudo cedido pelos municípios. Os edifícios é quase sempre tudo cedido pelo município, desde escolas, já estivemos a trabalhar no quartel da polícia, já estivemos a trabalhar em vivendas, em moradias, depende muito de sítio para sítio. Mas a grande maioria são cedidos pelos municípios, que os municípios cedem uma sala, a biblioteca municipal, uma sala e por aí. E tem algum aporte financeiro? Normalmente não. O que o município faz normalmente é ceder gratuitamente as salas.
De resto, os professores são voluntários. Os alunos pagam uma média de, como eu disse, 10, 15 euros por mês. Ou seja, todo o projeto é autossustentável. Sim. Porque 10 ou 15 euros para os alunos não é muito. E eles pagam sem problemas. Isso dá, normalmente, para ter depois uma técnica. Ou seja, se nós tivermos 100 alunos, e a nossa média são 150 alunos por universidade, dá para pagar uma pessoa a tempo inteiro para gerir a universidade. E quem coordena a universidade é remunerado ou é também voluntário? Sim, na maior parte dos casos, neste momento, em média, cada universidade já tem um técnico remunerado a tempo inteiro. E essa remuneração, ela é pelo quem faz? Não, é a universidade que paga. É a universidade que paga. É a universidade que paga através das mensalidades que os alunos também pagam. Sim. O segredo aqui, como eu digo, não é segredo nenhum, é os professores serem voluntários. Ou seja, nós não pagamos nada aos professores. E com isso consegue-se reduzir bastante as despesas que nós temos. Perfeito. Tá certo, professor Luiz Jacob, foi um grande prazer, uma grande satisfação em Prazer foi meu. fórum, bastante esclarecedor e assim trazendo também alguns exemplos que a gente possa estar copiando e também transferindo as experiências. Um grande abraço. Eu vou passar. Obrigado, um prazer. Agora vou passar para a professora Sidley, que também é coordenadora da educação, para após finalizarmos com perguntas. Sim, finalizarmos a palestra do Dr. Jacob. Depois temos mais palestras desse eixo. Sim. Vou passar então agora para a professora Sidley. Um grande abraço. Obrigado, professor. Muitíssimo obrigado pela sua fala. Olá, professor Luiz. Eu só queria lhe cumprimentar. Ficamos encantados com a política que os senhores têm em Portugal. Queremos aprender com os senhores. Uma próxima oportunidade, queremos convidá-lo a vir ao Brasil, à nossa cidade, para poder nos ensinar um pouco, porque realmente vocês estão atendendo na sua plenitude essas pessoas tão necessitadas deste apoio. Parabéns. Obrigado, Obrigado. Extremamente didático e que contempla o todo. Então, é encantador ver o que vocês estão fazendo. Vocês estão servindo de exemplo. Parabéns, professor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigada, professor, mais uma vez. Agora gostaríamos a nossa Andréia Queiroz Ribeiro, do Brasil. Andréia, seu microfone está desativado. Andréia. Oi, Andréia. Seja bem-vinda. Está desativado o teu som. O som. Agora tudo certo? Tudo agora certo. Sim. Muito obrigada. É um prazer trazê-la para mostrar também para nós aqui, para os nossos convidados, o que tu tens aí em relação à pessoa idosa, de educação, o que vocês fazem. Andréia Queiroz Ribeiro, farmacêutica, coordenadora do GRINS, Grupo de Estudos e Práticas sobre Envelhecimento, coordenadora técnico-científica do Programa Municipal da Terceira Idade de Viçosa, Minas Gerais, e colaboradora da RAP, Rede de Apoio à Pessoa Idosa do Estado de Minas Gerais. Então, Andréia, por favor, tu nos conte o que tu estás a fazer, como é o trabalho de vocês, que eu acompanho, sei que é de alta relevância, e até para os nossos convidados da Espanha e Portugal terem esse conhecimento, está bem? Joia. Suzete, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas, né, os que estão participando aqui conosco e os ouvintes que estão participando do Fórum Social Mundial. Eu queria começar a minha fala dizendo que eu me sinto muito honrada e agradecida por esse convite.
eu tenho um grande respeito, uma grande admiração pelo Fórum Social Mundial, e eu preciso dizer que esse movimento, ele teve e tem ainda grande influência na minha formação, na minha forma de enxergar o mundo, né, e assim, de acreditar que um outro mundo é possível, né? Então eu me sinto muito feliz por estar aqui nesse momento. Eu também queria agradecer pela oportunidade de aprendizado, né? Estamos falando de aprendizagem ao longo da vida. Quero um exemplo mais claro de oportunidade de aprendizagem ao longo da vida do que essa troca de experiências aqui, né? Então, eu gostaria muito de, né, agradecer essa oportunidade de estar dividindo esse momento com pessoas tão experientes e tão comprometidas com essa construção de um mundo e de uma sociedade para todas as idades. Suzete, em seu nome, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, parabenizar pelos 20 anos do Fórum Social Mundial e parabenizar por essa programação de altíssima qualidade. Eu trouxe aqui, conforme me foi pedido, né, eu vou falar um pouquinho para vocês acerca das contribuições de uma universidade pública de uma cidade do interior de Minas Gerais, né, na promoção aí do envelhecimento ativo. Então, eu vou iniciar compartilhando aqui a minha apresentação. Suzete, você pode me falar se estão vendo? Tudo bem, né? Certo, então. Então, Então, eu trouxe aqui para falar rapidamente para vocês, né, as contribuições de uma universidade pública brasileira para o envelhecimento ativo, iniciativas da promoção da aprendizagem ao longo da vida na UFV. Especificamente, eu vou falar de algumas iniciativas da Universidade Federal de Viçosa para contribuir na promoção do envelhecimento ativo por meio da criação dessas oportunidades de aprendizagem. Iniciando a minha fala, eu gostaria de colocar que todo o trabalho que a universidade ela tem desenvolvido relacionado a políticas de envelhecimento ativo, saudável, né, bem-sucedido, como o Luiz, que me antecedeu, fez essa fala tão brilhante, né, ela se orienta, né, toda a nossa atividade, ela se orienta a partir desse marco do envelhecimento ativo, que foi lançado pela Organização Mundial de Saúde em 2002, depois foi atualizado, né, e que tem uma participação muito grande, né, uma contribuição imensurável, né, de um brasileiro, que é o professor, o geriatra e o epidemiologista, o professor Alexandre Kalash, a quem, né, eu já aproveito esse momento, né, de um evento de expressão mundial aí, para agradecê-lo por tudo que ele constrói, defende e milita na área da promoção do envelhecimento ativo e saudável no Brasil e no mundo. Uma questão importante quando a gente fala do envelhecimento ativo e que eu gostaria de destacar aqui é que o marco político do envelhecimento ativo ele põe fim a esse paradigma ultrapassado, né, e rígido de uma vida em 3 estágios únicos, né, no qual esses estágios, a vida adulta, ela é dedicada à aprendizagem, o período que antecede a vida adulta, é dedicado à aprendizagem, a maior parte da vida adulta ao trabalho e a velhice é dedicada à aposentadoria e à dependência, trazendo uma conotação aí da velhice de um período de estagnação em que não é possível pensar no desenvolvimento humano, no desenvolvimento de potenciais, de habilidades e na busca por conhecimento para o bem-estar e a felicidade. Então, o envelhecimento ativo, ele rompe com esse paradigma, na medida em que a combinação de uma vida mais longa, com outras mudanças sociais, né, o mundo do trabalho, os próprios arranjos familiares, está transformando esse curso de vida de 3 etapas. Já se sabe, né, que agora, no século XXI, a aprendizagem ela irá continuar a predominar nas primeiras décadas de vida, mas provavelmente não cessará. E a gente tem
Nós que trabalhamos aí com programas voltados e construídos junto com a população idosa, nós temos, né, cada vez mais nos convencido de que a aprendizagem ela ocorre e deve ocorrer ao longo da vida. Então, em função, né, dessa questão, a revisão do documento de envelhecimento ativo incluiu a aprendizagem ao longo da vida como um dos 4 pilares, né, que devem ser aí motivos, focos de atenção e de ações e de iniciativas para a promoção do envelhecimento ativo, né? Foco aí de oportunidades para a saúde, participação, segurança, proteção e aprendizagem ao longo da vida. Em relação à aprendizagem ao longo da vida, que é o que nos traz aqui, é interessante a gente pensar, né, a importância desse pilar para o envelhecimento ativo, mas lembrando que a aprendizagem ao longo da vida ela é um conceito-chave que abre as portas do século XXI, porque ela elimina a distinção tradicional entre educação formal inicial, né, característico daquele ciclo de vida dos 3 estágios, né, e ela rompe com isso, e essa distinção entre a educação formal inicial e a educação permanente, pensando aí a educação permanente como que deve nos mover como sociedade que queremos e como mundo no qual queremos envelhecer e construir. Esse conceito da aprendizagem ao longo da vida também converge em direção a esse conceito da sociedade educativa, na qual tudo pode ser uma oportunidade para aprender e desenvolver os talentos, ou para o simples, né, bem-estar. Ela é baseada em valores inclusivos, emancipatórios, humanistas e democráticos. Dessa forma, contribui para o progresso de indivíduos em todas as idades e grupos sociais, ou deveria contribuir. E por isso, né, provoca mudanças no paradigma sobre a velhice. Pensando um pouco mais aí sobre a aprendizagem ao longo da vida e o envelhecimento ativo, nós sabemos que a necessidade de aprendizado ela é variada e constante ao longo do curso de vida. Né? Um fato importante é a revolução tecnológica que impõe cada vez mais a necessidade de aprendizagem ao longo da vida em praticamente todas as situações, sejam ocupacionais ou não. Dessa forma, quando a gente reflete sobre esse pilar, nós temos a plena convicção de que é um instrumento para que permaneçamos saudáveis, relevantes socialmente e engajados na sociedade. A educação ao longo da vida ela favorece o poder de decisão, empodera e confere segurança pessoal, de forma que o acesso à informação e ao conhecimento são condições essenciais para o envelhecimento ativo. E, né, eu já antecipei um pouquinho sobre isso. A educação ao longo da vida ela é importante não apenas para a aquisição de conhecimentos com vista à manutenção no mercado de trabalho, né, com esse viés produtivo, mas como requisito ao bem-estar físico, mental e emocional, né, fazendo um pouco coro com a fala do Francisco que também me antecedeu. Dessa forma, podemos pensar uma educação para a saúde, educação financeira, educação tecnológica, educação para o exercício da cidadania e enxergar a aprendizagem ao longo da vida como um pilar de sustentação para a saúde, para a participação, né, para a segurança também. Em função disso, também esse marco político ele traz algumas recomendações que considera relevantes para tomadas de decisões, de forma que essas recomendações elas se destinam a governos, mas também a outros atores e setores, incluindo aí também as universidades. Brevemente, esse documento ele traz 6 recomendações, e aí eu coloquei em destaque, né, questões que podem nortear a nossa discussão aqui depois, ou troca de experiências, mas chamando a atenção aí, no âmbito dessas recomendações, para oportunidades inovadoras de aprendizagem ao longo da vida, né, tudo, né, em todo momento, e diferentes estratégias e oportunidades podem ser oportunidades de aprendizagem. O acesso, a importância, né, pensando aí na população idosa, nas distintas realidades dos países, o quanto é importante melhorar esse acesso à informação, o papel do voluntariado na promoção da aprendizagem ao longo da vida,
o Luiz fala isso tão bem, né? Fez essa fala tão bem no momento dele. A educação para a saúde como prioridade para preparar as pessoas para o cuidado. A saúde é um pilar também fundamental para o envelhecimento bem-sucedido, envelhecimento ativo. Educação e treinamento sobre o envelhecimento, pensar que o envelhecimento ele começa desde que nascemos e é importante, né, essa educação gerontológica desde a mais tenra idade e o intercâmbio entre gerações. E aí o Francisco traz tão bem essa reflexão intragerações como forma de aprendizagem também ao longo da vida. Eu falo um pouco do marco, né, do marco teórico que orienta muito a nossa ação no âmbito da Universidade Federal de Viçosa, mas é importante também a gente fazer menção aqui ao Estatuto do Idoso. A gente ainda não tem uma legislação tão evoluída, tão avançada como a que o Luiz citou aqui, mas nós temos o Estatuto do Idoso que, do ponto de vista legal, nós podemos considerar que nós temos avanço, pelo menos em termos de arcabouço legal, né, que valoriza e que fomenta e que aponta para a necessidade, para a importância, né, da educação aí para uma velhice digna, saudável e bem-sucedida, especificamente, né, os artigos 22, os artigos 25, lembrando que o Estatuto do Idoso de 2003, o artigo 25, ele foi tida uma nova redação, né, pela Lei 13.535 de 2017, em que ele reconhece a importância das universidades abertas para as pessoas idosas. Então, né, o artigo 25, ele traz que as instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão presenciais ou à distância, constituídos por atividades formais e não formais, e que o poder público deverá apoiar a criação dessas universidades e incentivar a publicação de material, né, para melhorar esse acesso aí à educação da população idosa. No artigo 22, há menção sobre a importância, né, de conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, valorização nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal. Então, isso ainda é uma questão que a gente precisa perseguir, sistematizar, problematizar e debater muito no Brasil, né, essa efetiva implementação do que está colocado no Estatuto do Idoso. Diante disso, né, eu gostaria de trazer um pouco aqui para vocês sobre as contribuições da Universidade Federal de Viçosa. A Universidade Federal de Viçosa, da qual eu sou docente, ela é uma das mais antigas instituições de ensino superior do Brasil. Ela completa agora em 2021 95 anos de existência. Ela tem 3 campos, né, sendo um campus em Viçosa, que é o mais antigo, onde eu trabalho, o campus Florestal e o campus Rio Paranaíba, todos municípios do estado de Minas Gerais aqui no Brasil. Ela oferece ensinos médio, técnico, graduação e pós-graduação, de forma que nesses 3 campi, atualmente, ela possui mais de 20 mil estudantes. Como uma universidade pública, né, e é o que se espera, ela busca e persegue ter um papel central no desenvolvimento científico, tecnológico e político do país, tendo, né, uma importância grande na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, compromisso com a promoção do desenvolvimento social das cidades e regiões onde se situam, compromisso com a melhoria dos indicadores sociais de saúde e qualidade de vida da população, e isso é feito, né, de uma forma aí através do tripé que sustenta a universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então aqui vocês têm uma foto do prédio principal, onde funcionam as pró-reitorias da Universidade Federal de Viçosa, no campus Viçosa, né, que particularmente é uma das universidades mais bonitas desse país. Onde é que nós estamos? Eu já falei, nós estamos aqui no estado de Minas Gerais, na região da Zona da Mata, né, no município de Viçosa. O município de Viçosa, para 2019, a população foi estimada em 78.800 habitantes, cerca de 11,5% a 12% da população tem 60 anos ou mais de idade.
esse dado ele é de 2019 também, e o dado de 2010 é de que aproximadamente 20% da população com 60 anos ou mais era analfabeta. Então, para a gente situar aqui um pouquinho de onde a gente está falando. De forma mais concreta, né, eu queria citar aqui 3 contribuições mais contundentes, digamos assim, da nossa universidade no tocante aí ao envelhecimento populacional. A universidade ela tem diferentes cursos de graduação que desenvolvem diferentes atividades também relacionadas ao envelhecimento, principalmente os cursos da área da saúde, mas eu queria destacar aqui essas 3 contribuições. A primeira contribuição da universidade, ela se dá na implementação e no apoio, né, com capacitação de municípios brasileiros para fins da implementação da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. A Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa ela foi lançada em 2018, ela guarda relação com o programa das cidades e comunidades amigas das pessoas idosas, da Organização Mundial de Saúde, e ela tem esse objetivo de melhorar as cidades, né, para que se tornem mais acolhedoras e mais amigáveis às pessoas à medida em que envelhecem. A universidade ela teve a honra e a oportunidade de contribuir na construção de material, no suporte a municípios, tanto na capacitação acerca do envelhecimento ativo, de políticas voltadas para a população idosa, fortalecimento de conselhos de direitos da pessoa idosa, mas também auxiliando as etapas de implementação da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Mais recentemente, a universidade foi pioneira, né, em propor, juntamente com o governo do estado, a rede de apoio à pessoa idosa no estado de Minas Gerais. A rede de apoio, o nascedouro dessa rede foi o ano passado, no contexto da pandemia, e foi o que motivou a universidade a fazer esse movimento, né, em prol de uma governança colaborativa. É uma rede aberta, coordenada pelo Estado de Minas, pela Coordenadoria de Políticas para a Pessoa Idosa e pelo Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa, mas que tem colaboração de instituições públicas e privadas, de organizações da sociedade civil, de atores individuais, todos juntos em defesa da pessoa idosa. E essa rede ela tem um grande trabalho aí de apoio às instituições de longa permanência para idosos, nesse momento da pandemia. Eu não vou me detalhar um pouco a isso, porque o meu foco aqui foi um pouco trazer as contribuições mais no pilar da aprendizagem ao longo da vida. E nesse sentido, eu trago essa contribuição da universidade como parceira do município de Viçosa, da Prefeitura Municipal, na condução das atividades do Programa Municipal da Terceira Idade. Esse programa ele é um programa socioassistencial, vinculado à assistência social do município, né? Tem vários objetivos desde a sua concepção, né? Que é ofertar atividades, serviços e desenvolver ações que promovam autonomia, integração, participação dos idosos, valorização, né? A promoção do envelhecimento saudável, mas também constituir um espaço de aprendizado para os idosos e para a comunidade acadêmica sobre diferentes aspectos relacionados ao envelhecimento. A parceria com a UFV, ela acontece principalmente, né, com a coordenação do departamento onde eu atuo, que é o Departamento de Nutrição e Saúde, e essa parceria, ela caracteriza-se por um trabalho multiprofissional e interdisciplinar. As atividades se concretizam como ações de ensino, pesquisa e extensão, de forma que diferentes atividades ocorrem conjugando, né, as demandas dos idosos, mas também como espaço de aprendizado para os estudantes, como espaço de pesquisa e como atividade de extensão. Uma característica importante que a gente busca valorizar é a participação ativa dos idosos na apresentação das demandas, como forma de valorizar o protagonismo. Todas as atividades que são propostas em algum momento, né, do seu planejamento e da sua apresentação a esses idosos, eles são estimulados a opinar, a dizerem dos anseios, das expectativas, do que é que eles esperam para a realização dessas atividades, de forma que a gente sempre busca valorizar
esse protagonismo das pessoas idosas no município. Ultimamente, no último levantamento, nós tínhamos mais de 1.500 idosos cadastrados nesse programa, de forma que, diariamente, no período anterior à pandemia, nós tínhamos, em média, 300 a 400 idosos frequentando essas atividades do programa. Né? Como o professor Luiz falou, eles escolhem as atividades que eles querem participar, né? E eles podem participar de quantas eles quiserem e desejarem fazer. Então, é importante também colocar que todas as atividades trabalhadas, elas têm um caráter educacional, de promover oportunidades de aprendizado. Então, nós trabalhamos muito com a educação para o autocuidado, educação tecnológica, educação para a cidadania, né, a educação formal também, como eu vou mostrar para vocês brevemente aqui adiante. Então, aqui eu trago algumas ilustrações, né, com foco no autocuidado. Nós trabalhamos oficinas sobre alimentação, saúde e qualidade de vida. Importante também mencionar aqui que grande parte dessas atividades, elas buscam o fortalecimento de vínculos. Então, nós trabalhamos o fortalecimento de vínculos pelo viés da alimentação, né? Nós não trabalhamos apenas a alimentação saudável na perspectiva do que se ingere, do que se deve consumir, do que não se deve consumir, mas problematizamos a alimentação. Nessas oficinas nós discutimos, né, sobre o direito humano à alimentação saudável, nós discutimos, né, sobre a alimentação como forma de fortalecimento de vínculos. Então, aqui algumas imagens de momentos de oficinas prévias à pandemia, né, em que trabalhávamos esse conteúdo. Nós trabalhávamos oficinas de lazer e atividade física. O campus é grande, tem grandes áreas verdes, tem grandes ginásios, onde a gente pode utilizar os espaços para poder realizar essas atividades com os idosos. Nós temos também as oficinas de estimulação cognitiva e materiais de estimulação cognitiva. Aqui eu trago um exemplo, né, uma ilustração mais concreta que aconteceu durante a pandemia, em que nós desenvolvemos materiais de estimulação cognitiva para atender às necessidades dos idosos que nós acompanhamos e trabalhamos junto no Programa Municipal da Terceira Idade. Durante a pandemia, nós criamos esse projeto Escuta e Acolhimento à Pessoa Idosa, em tempos de pandemia. Então, esse projeto, ele se caracteriza, né, ainda está em vigência. Nós temos os estudantes da universidade, voluntários também do município, que se dedicam a contactar os idosos nesse momento de pandemia para escutar, acolher, orientar, apoiar. E esse caderno de estimulação cognitiva foi uma demanda dos idosos que, nesse tempo de pandemia, se sentiam, né, desmotivados, se sentiam ociosos, né, porque nós não tínhamos condição de fazer nenhuma atividade logo no início da pandemia, em que tudo ainda estava muito confuso. Então, nós desenvolvemos esses cadernos e aqui nós temos uma imagem. No município de Viçosa, nós levamos esses materiais até os domicílios dos idosos. Nós conseguimos fazer isso para mais de 200 idosos do município. Para outros, nós enviamos por e-mail ou pelo WhatsApp, né? Então, são estratégias que nós vimos desenvolvendo para tentar mitigar aí esse distanciamento social que tem, né, trazido tantos problemas de saúde mental, de solidão mesmo, para os idosos também aqui no nosso município. Então, esse projeto, ele busca dar esse suporte aos idosos que fazem parte desse programa e outros idosos do município, porque os voluntários identificam idosos que precisam de uma escuta, né, e precisam de um acolhimento, e aí a gente liga para essas pessoas, a gente conversa, a gente oferece os materiais e a gente busca uma forma de acolhê-los, né, e de compartilhar com eles as ansiedades, as dificuldades aí desse momento.
Nós também temos, né, experiências de educação para a solidariedade. Nós temos um trabalho muito interessante junto com o grupo de escoteiros do município. Então, periodicamente, nós realizamos atividades entre os idosos do programa e o grupo de escoteiros, e nossa meta para 2020 era ampliar essas atividades para as escolas públicas do município, mas nós não conseguimos concretizar em função da pandemia, né? Mas para propiciar esses encontros entre gerações, né? Mas é um foco também do programa trabalhar esses momentos de encontros entre gerações. Uma atividade que é muito prazerosa e demandada pelos idosos é a educação tecnológica para a inclusão digital. Inclusive, esse nome, Idosos Conectados, foi um nome que os próprios idosos deram a essas oficinas. Então, essas oficinas, elas têm o objetivo tanto de ensinar o uso de diferentes tecnologias, majoritariamente o celular, mas também elas têm como objetivo trabalhar essa visão crítica, né, a questão das fake news, a importância de se ter uma visão crítica, uma alfabetização digital mesmo, podemos dizer assim, para que eles não sejam tão alvo, né, de fake news, das empresas aí que buscam, essas seguradoras, né, de dinheiro, que buscam, essas financiadoras que buscam tanto, que atacam tanto esse público, né, com ofertas de empréstimos consignados e que são tão vítimas aí, né, de armadilhas aí do consumo. Então, essas oficinas, elas têm buscado também trabalhar com eles essa visão crítica e esse uso crítico das tecnologias. Nós também trabalhamos educação para o exercício da cidadania. Nós temos, né, oficinas permanentes no programa, são oficinas mensais relacionadas ao Estatuto do Idoso, a uma discussão, problematização dos direitos fundamentais dos idosos. Então, aqui também, né, algumas ilustrações, alguns registros de momentos, de rodas de conversa, mesmo de palestras, onde eles conseguem ampliar o conhecimento e trocar as experiências relacionadas aí aos direitos das pessoas idosas. Educação financeira, nós também trabalhamos como uma das atividades que o programa oferece, voltada para a educação financeira, criando recursos para uma sustentabilidade financeira dessas pessoas. E nós temos também a educação formal. A universidade, ela tem uma inserção na educação de jovens e adultos através de um núcleo de educação de adultos, e eu trago aqui, né, com muito orgulho, essa primeira turma que concluiu o ensino fundamental e o ensino médio a partir das ações do programa e da EJA, e aqui a última turma que estava ainda participando da alfabetização. Nós também temos, há 3 anos, nós iniciamos esse trabalho de ensino de inglês para idosos, também é uma parceria com o Departamento de Letras da universidade. Foi uma demanda também dos idosos, agora eles estão pedindo ensino de espanhol, então a gente tem avançado também aí na oferta de outros idiomas para esse público que participa lá do programa conosco. Partindo aí para a finalização, né, a gente colhe várias conquistas, principalmente com esse projeto, né, nós temos aí relatos de satisfação, de bem-estar. Nós temos diferentes publicações, diferentes produções da universidade que retratam o quanto que o programa e as suas ações favorecem o bem-estar, a autoestima, a formação e o fortalecimento de vínculos, o empoderamento, a emancipação, a participação dessas pessoas na sociedade, né? Aqui eu trago uma publicação recente nossa relacionada aos trabalhos que nós vimos desenvolvendo, mas nós também temos, né, ainda um conjunto de desafios e perspectivas para aprimorar esse trabalho que é desenvolvido, né, nessa parceria entre o município e a universidade. E eu queria citar aqui, né, alguns desafios e algumas perspectivas que nós vislumbramos aí como centrais para esse programa.
a inclusão mais efetiva de conteúdos teórico-práticos relacionados ao envelhecimento nos currículos de diferentes cursos de graduação. A gente observa que nós precisamos ainda investir para melhorar as competências e habilidades dos alunos da universidade para o cuidado e para o trabalho junto à pessoa idosa. Também, percebemos a necessidade, e já temos essa perspectiva também, de aperfeiçoar metodologias e abordagens para o desenvolvimento das ações na era pós-Covid, e aqui a gente não pode se esquecer da importância de políticas de inclusão digital, principalmente no nosso município, nós temos grandes dificuldades, às vezes os idosos não têm acesso à internet, quando tem, não tem o conhecimento para utilizar WhatsApp, Facebook, e nem tem, às vezes, essa visão crítica para utilizar. O financiamento é um problema, porque todo o trabalho ele é gratuito, tudo que é desenvolvido é gratuito, e a igualdade de acesso às ações da universidade também como um desafio, porque ainda que o grupo que participe, ainda que o público que frequenta as atividades do programa seja um público heterogêneo, nós sabemos que o fato de acontecer dentro da universidade ainda traz uma certa seletividade, de forma que uma parte muito grande da população que mais se beneficiaria até com ações nesse sentido ainda estão à margem desse tipo de atividade. Temos a perspectiva, e estamos trabalhando para isso, da consolidação de uma universidade aberta à pessoa idosa no âmbito da UFV, onde nós possamos trabalhar de maneira mais sistematizada a educação para os idosos, a educação para a população em geral e a formação de recursos humanos para o trabalho junto a esse público, e a consolidação de uma agenda voltada para a educação gerontológica, numa perspectiva aí de uma rede de apoio e de ação voltada para o envelhecimento saudável, ativo e bem-sucedido, que possa envolver conselhos de educação, de saúde, de direitos da pessoa idosa, gestores, universidades, para que a gente possa avançar aí na oferta, e no desenvolvimento de ações voltadas para esse envelhecimento bem-sucedido. Eu peço desculpa se eu excedi o tempo, mas eu gostaria mais uma vez de agradecer. Deixo aqui os meus contatos, como a doutora Suzete me apresentou antecipadamente. Eu coordeno esse grupo de estudos e práticas sobre envelhecimento, nutrição e saúde no âmbito da universidade, e sou colaboradora também da rede de apoio à pessoa idosa. Quem quiser ter mais conhecimento, informação sobre esses trabalhos, eu deixo aqui os contatos e estou à disposição. Gratidão. Muito grata, doutora Andréia, mais uma vez, pela brilhante explanação, mostrando que vocês, nessa bela universidade, realmente de uma arquitetura belíssima que nós temos aqui no nosso Brasil, e em se tratando de Minas Gerais mais ainda, Te agradecer essa explanação mais uma vez, e nós estamos no 6º Fórum Social Mundial Idoso, onde na nossa abertura nós tivemos a brilhante explanação do Dr. Kalash. Sim, eu vi. Bastante do seu programa, do envelhecimento ativo. E voltando agora a este painel, o qual chama-se Aprendizagem ao Longo da Vida, e que é um dos pilares do envelhecimento ativo, extremamente relevante e importante, porque ele dá realmente oportunidade para aprender, ressignificar e desenvolver alguns talentos, aprendizagem ao longo da vida. Eu vejo também como importância que tu tocas e falas bastante na atividade interdisciplinar, bem como da integração das políticas públicas de saúde, de assistência social, de educação e de direitos. Porque só assim, quando nós tivermos todo esse engajamento, todo este comprometimento de todas as esferas, e junto com as pessoas idosas, no âmbito da sociedade civil, nós poderíamos realmente, dizer, conquistamos algo. Exato. E todos juntos somos pessoas idosas. Bom, eu quero mais uma vez também falar, finalizando, melhor dizendo, a importância do programa de escuta ativa que tu mencionaste, que
que me honra quando tu fala isso, porque tu já havias me comentado, né? Sim, é sim. relevante nós praticarmos tanto em qualquer âmbito quanto com a pessoa idosa, né? Então, muito grata neste painel. Estou me despedindo deste painel de aprendizagem ao longo da vida. Quero agradecer ao doutor Luiz, ao doutor Francisco, à Andréia mais uma vez, pela participação, brilhante participação de vocês, que veio enriquecer ao nosso Fórum Social Mundial do Idoso. E passo a palavra daqui para frente agora ao coordenador geral do eixo aqui da educação, Flávio, bem com a sua colega. E finalizamos aqui e dizendo a todos que está no Fórum Social Mundial 2021 Idoso no YouTube, está as palestras de hoje. Eu me despeço com um agradecimento. Eu não sei se algum gostaria de fazer alguma intervenção ou podemos finalizar. Então, eu quero... Não, sim, é que eu não tinha visto que tu estavas aí. Então, antes de eu sair, eu vou chamar o nosso coordenador geral do Fórum Social Mundial Idoso, Lélio Falcão, que gostaria de dar uma palavra com vocês, mas eu já me despeço. Muito grata. Ele virá, então, agora mesmo. Tchau. Nós é que agradecemos, Suzete, um prazer. Prazer. Boa tarde a todos que estão participando dessa oficina do Fórum. Tá? Eu queria muito agradecer a participação, principalmente do Luiz Jacob, que é de Portugal, que esteve conosco em 2016. Depois tive o prazer de acompanhá-lo, fui convidado à inauguração. Prazer é meu. Da Universidade da Roots em Bagé. Né? Mas que bom que estão conosco mais uma vez. Se Deus quiser, já deixo aqui o convite para que o ano que vem, quem sabe, de forma presencial, venham comer um churrasco em Porto Alegre. Eu não quero atrapalhar, porque temos uma programação cheia, mas então, estariam todos convidados. Eu só estou citando ele, que esteve aqui, vem de longe, né, de Portugal. Eu não sei exatamente de onde estão os demais, né, porque coordenador geral é assim, atravessa o samba, está sempre complicando. Nós estamos com muitas atividades, mas o fórum é de todos nós. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu devolvo para os coordenadores daqui, não sei se é Suzete ou Fialho, que vão pegar, tá bem? Mas muito obrigado de coração a cada um dos palestrantes e de quem está nos assistindo aqui, tá? Obrigadão, estou saindo. Vou ficar aqui ainda. Deixando a Obrigada. Queria dar uma boa tarde para a doutora Andréia Queiroz Ribeiro, saudá-la e agradecer muito pela sua participação e também já agradeci os outros participantes que só vieram enriquecer esse fórum com as belíssimas experiências para os nossos queridos idosos. E queria reforçar na tua fala, eu já tive o prazer também de ouvi-la em Brasília, lá no Ministério, e trouxemos também algumas experiências para Canoas, na prefeitura aqui municipal, e enfatizar o que você falou sobre a troca de experiências entre os profissionais, as cidades, as instituições, a questão da educação financeira, que é tão importante, não é, para os nossos idosos, que são seguidamente roubados até pela própria família, né? Sim, a violência, né? Patrimonial, financeira, né? Violência patrimonial, financeira, psicológica. Então, também reforçar que é necessário, é importante também essa educação formal que vocês fazem aí através da Universidade da IEJ. Então, de forma muito carinhosa e muito fraterna, agradeço ao Dr. Francisco, ao Jacob e Andréia, muito obrigado pela tua disponibilidade.
Um grande Eu é que abraço. agradeço. Obrigada ao Francisco e ao Luiz pela brilhante apresentação, por reflexões tão contundentes aí sobre o envelhecimento. Eu me sinto honrada, de fato, de poder estar presente nessa mesa com vocês. Obrigada por essa oportunidade de aprendizagem. Obrigado, Andréia, mesmo. Obrigado a todos. Passo agora para a professora Cirlei, apenas para fazer a sua saudação e finalizarmos, então, esta palestra. Um grande abraço carinhoso de nós gaúchos a vocês. Obrigada, Flávio. Outro. Olá, doutora Andréia, é um prazer estar falando com a senhora. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns à sua universidade. É de uma forma meio singular que uma universidade assume tão arduamente este papel. Nós temos tantas universidades no mundo afora e são poucas as que se envolvem integralmente com este tema. É um exemplo, a sua universidade é um exemplo. E a senhora nos trouxe também temas tão relevantes que nos motiva a levar as outras universidades da nossa região a ideia de poder que elas possam participar ativamente deste programa. A sua fala deixou claro o importante papel que a sociedade tem em relação à pessoa de mais idade, a pessoa da terceira idade, da melhor idade, chame como quiser chamar, mas é um privilégio até chegar nesta terceira idade. Parabéns por todas as suas ações, não é só fala, mas a senhora demonstrou que vocês têm resultados, estão colhendo importantes resultados na felicidade, na autoestima, numa vivência saudável dos idosos. Então, repasse aos seus colegas da universidade os nossos cumprimentos, e em especial a senhora, que é uma sábia neste assunto, e foi um aprendizado para nós estarmos com esses 3 brilhantes palestrantes nesta manhã. É um orgulho poder ter participado e os ouvido, e muito, muito vamos levar de aprendizado das vossas falas. Um bom dia a todos e, como disse o professor Flávio, um abraço aqui da Gaúcha. Obrigada, uma boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde a todos.